dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje é mais uma aula de ciências. Vamos falar sobre os animais vertebrados e invertebrados. Prestem bastante atenção nas explicações a seguir. Muitos animais possuem um conjunto de ossos que formam o esqueleto. Alguns desses ossos formam a coluna vertebral, a qual não é observada em todos os animais. Os ossos do esqueleto incluem os da coluna vertebral, que ajudam a movimentar, sustentar e proteger o corpo. O ser humano, as aves, as cobras, os sapos e os peixes são exemplos de animais que possuem coluna vertebral. Os animais que possuem coluna vertebral são chamados vertebrados. Veja a seguir o esqueleto de dois animais vertebrados. Observem a imagem com atenção. Nós temos o esqueleto da galinha, do sapo e também do cachorro, meus amores. Esses três animais possuem coluna vertebral. Eles são vertebrados. O gato também é um animal vertebrado. Possui coluna vertebral. A ave também é um animal vertebrado porque possui coluna vertebral. Os animais vertebrados, que são aqueles que possuem coluna vertebral, podem ser divididos em diferentes grupos, que são os peixes, os anfíbios, as aves, os répteis e os mamíferos. Prestem atenção, crianças. Os peixes são animais que vivem em ambientes aquáticos e se locomovem com auxílio das nadadeiras, distribuídas pelo corpo. Geralmente tem o corpo revestido por escamas. De maneira geral, os peixes se desenvolvem em ovos fora do corpo da fêmea. Alguns exemplos de peixes são o dourado, o tubarão e também outro exemplo de peixes são as arraias, meus amores. A seguir, vocês irão ver os anfíbios. Prestem atenção. Os anfíbios são animais que podem viver em ambientes aquáticos e terrestres. Eles possuem pele lisa e úmida e pernas adaptadas para saltar, caminhar ou nadar. A maioria dos anfíbios se desenvolvem em ovos fora do corpo da fêmea. Como exemplos de anfíbios podem ser as pererecas, os sapos e também as rãs. A seguir, meus amores, vocês irão ver as aves. Prestem bastante atenção nas explicações a seguir, meus amores. As aves possuem o bico, o corpo coberto por penas, um par de asas e a maioria delas voam. Algumas apenas caminham, como os pinguins, os avestruz e as emas. As aves se desenvolvem no interior de ovos que ficam fora do corpo da fêmea. Como exemplos de aves, podemos citar a arara canidé, o beija-flor e também o pardal. A seguir, vamos conhecer os répteis. Prestem atenção. Os répteis são animais que possuem o corpo coberto por escamas, placas ou carapaças.
Alguns se movimentam andando, outros correndo e alguns por meio de movimentos laterais do corpo, como as serpentes. A maioria dos répteis se desenvolvem em ovos fora do corpo da fêmea. Como exemplos de répteis, podemos citar as serpentes, os lagartos e as tartarugas, meus amores. A seguir, prestem bastante atenção e vamos conhecer os mamíferos. Vamos conhecer agora os mamíferos. Os mamíferos possuem o corpo coberto por pelos. Estes animais se alimentam de leite materno até certo tempo após o nascimento. A maioria se desenvolvem até o nascimento no interior da fêmea, em um órgão chamado útero. Como exemplos de mamíferos, podemos citar o lobo-guará, o elefante, o gorila, a onça e também o ser humano. Vamos conhecer agora os animais invertebrados. São aqueles que não possuem coluna vertebral, como a minhoca, por exemplo. É um animal invertebrado, porque não tem coluna vertebral. A borboleta também é um animal invertebrado, não tem coluna. A aranha também é um animal invertebrado, não possui coluna vertebral. O caranguejo também não possui coluna vertebral, é invertebrado. A esponja do mar também é um animal invertebrado, crianças. A estrela do mar também é um animal invertebrado, porque não tem coluna vertebral. A seguir, assistam ao vídeo complementar explicativo com atenção e entendam um pouco mais sobre os animais vertebrados e invertebrados. O que você está fazendo, Tiago? Não ria de mim, mas eu estou olhando os insetos. Eu estive lendo umas coisas na escola e fiquei com algumas dúvidas. Eu fiquei com dúvida olhando para a minhoca. A professora falou pra gente que graças ao esqueleto e aos nossos músculos, a gente pode se mexer. Mas a minhoca não tem esqueleto e mesmo assim se mexe. Acho que você não escutou nada do que a professora disse. O que é isso, professora? É o esqueleto humano. O esqueleto é a parte dura do nosso corpo. O esqueleto serve de proteção e de ponto de apoio para que os nossos músculos possam mover o corpo quando fizerem força. Mas os esqueletos são todos iguais? Que tipos são esses? Alguns esqueletos estão por dentro e outros estão por fora. O esqueleto interno ou endoesqueleto é próprio dos vertebrados, como nós. É formado por ossos internos. E o outro tipo, qual é? O outro tipo de esqueleto é o exoesqueleto. Chama-se assim porque essa parte dura está localizada fora do corpo do animal. Eu não consigo imaginar um animal assim. Os insetos, por exemplo, possuem um esqueleto duro que envolve seu corpo. Isto é um exemplo de exoesqueleto. E como funciona essa história de que, graças ao esqueleto, a gente pode se mexer? Para entender isso, é importante saber que o esqueleto tem partes que são articuladas entre si. E, entre essas partes, existem músculos que nos dão a força necessária para que possamos nos locomover. Todos os animais se movem assim? Alguns, como a minhoca, não possuem estruturas duras como os ossos. E seus movimentos são diferentes. Mas eu não estou entendendo. Como é que podem se mexer então? Elas podem se mexer graças aos seus músculos, à água que tem no seu interior e a pequenas agulhas que servem para que possam se firmar no chão. Agora
agora estou entendendo como é que as minhocas fazem para se locomover. Imagine que você tem uma mangueira fechada nos dois lados com a água dentro. Se você apertar de um lado, a água vai para o outro lado, fazendo com que essa parte fique estufada. Ah, é claro! Então as agulhas que estão na parte da frente se prendem à terra que tem ao seu redor. E ao retrair a parte de trás do seu corpo, a minhoca avança. Isso mesmo. Agora vamos procurar uma minhoca. Agora é com vocês, meus amores. Respondam à atividade proposta do módulo 4. Estou aguardando.